Glória a Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Conforme você for chegando, já deixa o seu like, já compartilha. Coloca o seu nome aí. Faz algum tempo que a gente não faz lives, né? Então, obrigado, Jesus. Você que está se chegando, já aproveita e já compartilha aí. Deixa o seu like. Quero compartilhar uma palavra com você que vai trazer edificação para a sua vida, para o seu ministério. Amém? Obrigado, Jesus. Então compartilha aí, tá bom? Nós estamos simultaneamente ao vivo em 2 páginas, tá? Então, conforme você for chegando, já compartilha. Coloca o seu nome aí, o nome da sua cidade. Aleluia. Nós queremos, no final, estar orando por você. Você que pode me dar um feedback de como que está o áudio, se está bom. Deixa eu já ver quem está aqui conosco. Obrigado, Jesus. Te damos todo louvor. Nós temos aqui a Cristiane. Shalom, Cristiane, seja muito bem-vinda. Elisângela, seja muito bem-vinda. Morena, seja muito bem-vinda. Fabiana, seja muito bem-vinda também. Jaqueline Miranda, seja muito bem-vinda. Bem, compartilhe, querido, esse vídeo, essa live. Eu quero compartilhar com você 5 inimigos do seu chamado ministerial, do seu chamado espiritual. Porque parece que muitas das vezes nós somos chamados por Deus e não rompemos, não avançamos. Parece que não flui, mas você busca, você ora, mas parece que não rompe. Eu quero compartilhar com você hoje 5 desses inimigos que podem estar afetando a sua vida. Talvez você está numa batalha com eles e por isso que você não consegue desenvolver. E quando eu falo de chamado, não é somente o chamado para ministrar, para fazer algo para Deus, mas também o seu chamado espiritual, a sua identidade, também o seu relacionamento com Deus. Porque a primeira coisa que Jesus ele fez no caso com os seus discípulos, depois que ele escolhe, não foi primeiro enviá-los, mas foi chamá-los para estar com ele. E nesse estar com ele, os discípulos começaram a conhecer o coração de Jesus. Os discípulos começaram a conhecer quem era Jesus de verdade, quem o enviou, o seu propósito, aquilo que ele foi gerado dentro do coração do Pai para estar manifestando. Amém? Então eu vou dar um tempinho só para você compartilhar. Compartilhe o máximo, porque existem várias pessoas que precisam dessa resposta. E eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo. A unção que eu carrego, a unção que você carrega, o meu chamado, o seu chamado, os dons que nós carregamos, é a resposta de Deus na vida de pessoas. Então, às vezes, você só vai compartilhar e essa pessoa vai receber de fato uma resposta de Deus. Amém? Que pode destravar a vida dela, que pode mudar a vida dela, que pode virar chave nela para que de fato ela entre na dimensão do Espírito e comece a andar guiada pelo Espírito em todas as coisas. Amém? Você que pode me dizer como é que está esse fundo, se está muito alto ou não, tá bom? Perdão.
Só mais alguns minutinhos, só mais 2 minutinhos, nós vamos dar início. Estava com saudades de fazer live desse jeito, fazia muito tempo não, né? Fazia um bom tempo que a gente não fazia. Estávamos fazendo somente pelo YouTube, amém? Nós estamos fazendo aqui por 2 páginas simultaneamente e também conectado ao YouTube. Glória a Jesus. Compartilha aí, querido. Deixa Deus te usar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos orar para nós darmos início e descobrirmos quais são esses inimigos que tentam nos parar, nos paralisar, nos fazer retroceder. Se você quiser marcar na sua Bíblia, se você quiser anotar, fique à vontade, tá bom? Não é apenas uma pregação, não é apenas uma mensagem, mas também um ensino para que você possa carregar dentro de você. Aleluia, obrigado, Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela sua doce e preciosa unção, pela sua doce e preciosa presença. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu toque, nos rendemos à pessoa bendita do Teu Espírito. Nós nos submetemos ao Teu toque, ao Teu senhorio. Fala conosco mais uma vez no precioso nome de Jesus. Que a Tua unção testifique aquilo que será liberado. Que a revelação do Teu Espírito, Pai, encontre em nossos corações uma terra fértil. Que nós possamos dar uma resposta para aquilo que estará sendo liberado. Em nome de Jesus. Blinda, Pai, a casa dos meus irmãos, a vida de cada um daqueles que hão de assistir agora e aqueles que hão de chegar após o término ou durante, Pai, essa ministração. Que a Tua unção os agarre, os cative, os proteja, os ative, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o ambiente seja mudado, seja alterado. Que o ambiente da Tua glória, da Tua presença, da Tua unção seja manifesta em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Me desculpe por essa tosse. Acabei hoje pegando um pouco de chuva quando estava vindo do trabalho. Amém. Aleluia. Eu quero começar então falando acerca desses inimigos. Talvez você já conhece os inimigos que tentam barrar o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus colocou na sua vida. E sabe, queridos, muitas das vezes esses inimigos eles atuam contra a nossa vida de forma tão simples e muitas das vezes tão imperceptível que nós não conseguimos enxergá-los como os nossos inimigos. E muitas das vezes nós deixamos isso passar batido. É como se, eu nunca prestei atenção nisso. Eu nunca parei para olhar. Eu nunca parei para analisar. Eu nunca olhei desse jeito. Só que eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem coisas, existem situações que muitas das vezes vêm com a intenção de nos parar. E principalmente se levanta quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma visitação de Deus, uma experiência com Deus que tem marcado as nossas vidas. E parece que algo se levanta contra. Na verdade, quantos de nós já começamos um propósito de jejum, de oração, de consagração, de busca ao Senhor e parece que tudo se levanta contra a nossa vida. Parece que tudo se levanta contra aquilo que nós recebemos. Ao invés das coisas começarem a fluir, parece que se levantam contra. Não é verdade? Eu costumo dizer que quando você começa a se relacionar com Deus, você começa a jejuar, gastar tempo com Ele, se consagrar, se separar para o Senhor,
você começa a se tornar mais sensível a Deus. E quando você se torna mais sensível, você se torna mais sensível ao mundo espiritual e você consegue perceber aquilo que outrora era imperceptível, aquilo que outrora era barreira na sua vida e você às vezes não sabia. Deus, por que não flui? Por que não rompe? Por que não avança? Mas aí quando você começa a ficar sensível, você começa a perceber. Não é verdade? Graça e paz, você que está chegando, compartilha, deixa o seu like, seu comentário aí em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês, queridos. Pode ser que eu vou citar os 5 primeiros. Existem muito mais, só que senão vai ficar muito longo. Amém? Mas eu quero citar os principais inimigos do seu chamado, do seu ministério, da sua identidade, daquilo que Deus ele confiou a você, mas que tem barrado para você não avançar. Amém? Você que está com a sua Bíblia, eu quero que você a pegue e abra comigo primeiramente em Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. O que é um chamado? Chamado, ele é uma convocação. É alguém que está atraindo a sua atenção. É alguém que está chamando você para algo, para exercer algo. Quando Deus ele coloca um chamado na sua vida, ou ele te dá um chamado, ou ele revela o seu chamado, ele está confiando a você algo para você manifestar. Ele está te chamando para se movimentar. Ele está te chamando para que você venha exercer algo. Ele está te convocando para ser um representante do reino, para ser uma manifestação viva da presença e do poder do Senhor aonde você está. Olha só, o primeiro inimigo do nosso chamado, da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, do nosso ministério, é a ignorância. E quando eu falo de ignorância, eu falo acerca do conhecimento, acerca da revelação. A primeira coisa que impede você de viver, de fato, a plenitude daquilo que Deus tem, o sobrenatural de Deus na sua vida, o fluir de Deus, ou viver as promessas, o chamado, o ministério que Deus tem para a sua vida, a sua identidade, é a ignorância. É a falta do conhecimento, é a falta da revelação do Espírito, é a falta do rema e do logos. Isso impede você andar na dimensão em Deus. Porque imagine, aquilo que você não conhece, você não desfruta. Aquilo que você não conhece, você não entende. E aquilo que você não entende, não conhece, você não desfruta, você não sabe que tem. Você não sabe o que carrega, porque você não tem o conhecimento. Você não tem uma revelação. Isso te impede de dar uma resposta para aquilo que Deus ele colocou dentro de você. Olha só, Oséias capítulo 4, versículo de número 6 diz o seguinte: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, a revelação. Continuando o versículo: Porque tu rejeitastes o conhecimento. Perceba algo, querido, até aqui. Entenda uma coisa. Toda vez que Deus ele quer liberar algo sobre as nossas vidas, Ele vai te chamar para um tempo de aprendizado. É um processo. Uma vida com Deus, o fluir com Deus, o avançar do ministério, do chamado, da sua identidade, tudo é um processo. Para que Deus ele coloque algo nas suas mãos ou em sua vida para que você possa fluir, Ele vai te chamar para um tempo de preparação. Ele vai te chamar para a escola do Espírito, aonde o que vai te conduzir será a revelação do Espírito Santo. E nesse
tempo de revelação do Espírito, esse tempo de conhecimento do Espírito, esse tempo de preparação na escola do Espírito, Deus ele vai mover muitas coisas dentro da sua vida. Ele vai começar a moldar o seu caráter para que a sua identidade seja gerada. Você não é a cópia de ninguém, você não é a cópia de pregadores, você não é a cópia de pastores, você tem uma identidade. Você é o reflexo e a imagem de Cristo na terra em ação. Amém? Mas você não é a cópia de homens. Você é a expressão do próprio Deus em ação através do Espírito aqui na terra. Então Deus ele sempre vai te chamar para que você venha entrar numa dimensão dele intensa. Só que para isso, a revelação do Espírito precisa estar latente dentro de você. Ela precisa ser genuína dentro de você. Amém? Coloque aí nos comentários. Primeiro inimigo do meu chamado espiritual: a ignorância, a falta de revelação. Enquanto você coloca, eu vou tomar um gole de água, amém? Glória a Deus. Agora que você colocou, você vai colocar o segundo inimigo do seu chamado, querido. É você estar aliançado nos lugares errados, com pessoas erradas. As alianças incorretas, as alianças erradas te impedem de avançar, te impedem de fluir. Sabe, uma vez perguntaram para mim: pastor, eu quero caminhar com tal pessoa, ou eu vou voltar a caminhar com tal pessoa. E um dia eu comecei a perguntar a Deus acerca de alianças, cobertura, paternidade, mas de fato alianças. E o Espírito Santo, ele ministrou muitas coisas ao meu coração e a gente vai deixar isso para outro tempo. Talvez a gente faça uma live somente sobre isso, sobre alianças espirituais. Só que, olha só que coisa interessante. A partir do momento que você faz uma aliança com alguém, você está declarando no mundo espiritual que você está caminhando com aquela pessoa, você está de acordo com aquilo que está sobre a vida daquela pessoa e que você concorda. E toda aliança, ela sofre uma influência. Ou seja, quando você se aliancia com alguém, você sofrerá uma influência. Você receberá uma influência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Traga edificação sobre a sua vida essa aliança ou destruição. Seja uma aliança que te impulsiona ou uma aliança que te retrai. E sabe, querido, a maior chave para você se aliançar com alguém não é pelo que ela produz. Ah, pastor, porque o ministério daquela pessoa é parecido com o ministério que Deus me deu. Então eu vou me aliançar com essa pessoa. E você se aliancia com ela. Passa 3 semanas, você se desvincula, porque não era aquilo que você esperava ser. E aí você passa para outro e você vai fazendo alianças. E nesse período de alianças, de quebras de aliança, muitas das vezes você pratica a desonra, você não caminha junto, você não se entrega, você não se envolve. E você começa a fazer alianças atrás de alianças, e isso é destacado no mundo espiritual. E muitas das vezes, praticamente 90% das vezes, isso bloqueia você no mundo espiritual por causa de alianças erradas. Não se aliancie por aquilo que os teus olhos estão contemplando, porque é passageiro. Mas se aliancie direcionado pelo Espírito. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, com quem eu devo me aliançar? Espírito Santo, essa aliança é gerada pelo Senhor? Permita que o Espírito Santo ele te conduza em alianças que vai permitir que você cresça.
que você avance, que vai permitir que você se desenvolva, que vai te ajudar a desenvolver aquilo que você tem carregado de Deus. Amém? Então o segundo inimigo do seu chamado, da sua identidade, da sua vida com Deus são alianças erradas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as direções erradas corrompem os alicerces corretos que Deus colocou dentro de você, porque você está se submetendo àquela aliança. Então, querido, antes de você fazer qualquer aliança no mundo espiritual, qualquer aliança com qualquer pessoa, ore. Pergunte ao Espírito Santo se aquela aliança vai trazer edificação para você. Pergunte ao Espírito Santo qual é a fonte de alimento que aquela aliança está recebendo. Às vezes a gente quer viver coisas espirituais e vamos buscar alianças com pessoas que não andam no espiritual, numa vida espiritual com Deus. Muitas das vezes negligenciam a Deus. Ou até são cristãos, mas não têm vida com Deus. Os seus conselhos são piores que conselhos de ímpio. Os seus conselhos são conselhos que, sabe, nunca deram certo para eles, mas eles querem colocar em você e você fala, não, aquela pessoa já teve experiências acerca disso, espera aí. Você já sabe. Tanto nas alianças como nos conselhos. Seja sábio. Permita que o Espírito Santo te guie. Não se mova por aquilo que você vê. Se mova por aquilo que você discerne no Espírito. Seja guiado pela direção do Espírito Santo. Seja guiado pela voz do Espírito Santo. Porque as alianças que você fará, elas vão te ajudar a desenvolver o seu caráter, a sua identidade, o seu chamado, a sua vida com Deus. Com quem você anda? Você já parou para pensar com quem eu ando? Essa pessoa com quem eu caminho me leva para uma vida mais intensa com Deus? Essa pessoa que eu me relaciono, que eu gero amizade, alianças, elas têm me impulsionado a viver uma vida mais intensa com Deus? Shalom, Gabriele. Agora eu não lembro se é Gabriela ou Gabriela, mas seja muito bem-vinda, minha irmã. Será que essa aliança que eu tenho com alguém está me levando a viver uma vida de entrega, de renúncia, de intimidade? Você já parou para pensar que existem pessoas que você cola junto e aquela pessoa te impulsiona a entrar mais intenso em Deus, mais profundo? Te leva a viver uma vida mais afogueada no Espírito. Mas aí existem outras que parece que te esfria, te desanima. E tem outros que falam, aí, bora! Existem águas mais profundas. Não queremos águas nos tornozelos, nos joelhos, na lombar. Não, nós queremos daqui para cima até que o Espírito nos conduza. Amém? Eu quero ler com você Provérbios, capítulo de número 16. Você que pode, anote aí, marque na Bíblia, coloque nos comentários. Primeiro inimigo da nossa vida espiritual, do nosso chamado espiritual, é a falta de revelação. E o texto que nós lemos foi Oséias capítulo 4, versículo 6. O segundo inimigo do nosso chamado, da nossa vida espiritual, são as alianças erradas. E o texto que nós vamos ler é Provérbios, capítulo de número 16. Eu lembrei agora, obrigado Espírito Santo, eu não me recordo onde está esse texto, mas eu lembrei agora do povo de Deus, se não me engano foi Josué. Um povo que veio todo mal vestido, povo inimigo, todo mal vestido, se prepararam, sabe, se fingiram de um povo que vinha de uma terra distante, colocaram pão velhos, pão duros dentro das suas mochilas, suas bolsas, e se apresentaram a Josué falando, olha, nós somos um povo de tão distante, veja nossas roupas, até o pão que nós trazemos,
trouxemos estão duros e secos. E eles foram ver, e de fato estava assim. Eles fizeram uma aliança com o povo de Israel, de proteger. Só que Deus não era a favor dessa aliança. E Josué não consultou a Deus. E sabe, Josué teve que cumprir uma aliança que ele fez, mesmo sem a permissão de Deus. Cuidado com as alianças que você faz. Nem sempre as alianças que parecem dar certo têm permissão de Deus. Seja guiado pelo Espírito. Amém? Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 1, você já encontrou? Coloca aí no comentário. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, você planeja os seus projetos, você prepara, você fala, é desse jeito porque eu entendo isso, para mim parece favorável. Só que o Espírito Santo ele vem numa dimensão muito além daquela que nós podemos enxergar. Às vezes você está aqui e fala, não, cara, vai me favorecer, vai me ajudar. O Espírito Santo fala, vai não, filho. Não vai, filho. Lá na frente isso daqui vai te prender. Parece começar bom, mas no final não vai dar certo. Porque a gente tem na nossa mente que Deus só dá o ok, né? Deu tudo certo, é Deus. Deus deu tudo certo, tá funcionando, tá fluindo, é Deus. Cuidado, porque nem sempre é Deus. Amém? Então, Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 1. Do coração, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Deixa eu ver se eu encontro em outra versão esse mesmo texto. Obrigado, Jesus. Aleluia, te damos todo louvor. Vamos ver na... Obrigado, Jesus, te damos todo louvor. Deixa eu ver na versão da King James, que eu gosto demais. Olha só. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Não está errado você planejar. A Bíblia diz, apresenta os teus planos ao Senhor. Aí o versículo diz, entretanto, é o Senhor quem dá a resposta certa. Pergunte ao Senhor. Mas aguarde a resposta de Deus. Não se mova sem que Deus te dê uma direção. Amém? Nosso terceiro inimigo, esse é o que tem causado muito dano a muita gente. O terceiro inimigo, esse é um dos maiores inimigos do seu ministério, é o que tem causado muitas das vezes a discórdia, é o que tem te barrado, é as necessidades financeiras. Você já parou para pensar que muitas das vezes nós paramos aquilo que Deus nos chamou para fazer ou para manifestar por causa dos recursos? Quantas pessoas começaram bem até que os recursos tinham, até que, tinham os recursos. E aí parece que quando os recursos acabam, acaba tudo. Então, o terceiro inimigo do meu chamado, do seu chamado, da sua identidade, da minha identidade, é inimigo. Coloca aí nos comentários. É a necessidade financeira. Queridos, se eu e você não confiarmos totalmente em Deus, que os recursos virão dele, que as ofertas virão dele, que as sementes virão dele, que de fato o recurso financeiro, o dinheiro, o suprir virá do Senhor. Se nós não confiarmos nele, as finanças sempre vão nos parar. Quando o dinheiro acabar, isso vai te parar. A falta de recursos vai te paralisar.
A falta de um dinheiro para você comprar algo, para você realizar algo, vai te paralisar. Você consegue perceber que não só numa vida espiritual isso, mas tem casamentos que terminam por causa de problemas financeiros. Tem relacionamentos, amizades que terminam por causa de problemas financeiros. Isso é algo que, sabe, o diabo tem conseguido atuar muito forte na vida de muito crente, de muitos cristãos, porque eles ainda estão apegados ao dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você honrar ao Senhor, se você confiar no Senhor, se você colocar sua confiança não nos recursos, mas no Senhor, você nunca ficará preso aos recursos, mas você vai dominar os recursos. Existe um texto que eu amo demais, que eu peguei ele para mim como uma verdade, que é o seguinte: Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ou seja, Deus ele te dá os recursos para que você plante, para que você, né? Esses dias eu ouvi uma mensagem que eu, sabe, moveu algumas coisas dentro de mim, que ele trocava essa parte, esse nome semente como um memorial ao Senhor. Deus dá recursos para que você levante um memorial diante dele. Então Deus dá semente ao que semeia. Então quanto mais você semeia, mais essas sementes estão sendo colocadas sobre suas mãos. Isso vai lhe permitir colher. Amém? Quem planta um grãozinho de milho, colhe várias espigas com diversos grãos de milho. Amém? Isso é básico. Você planta um pezinho de carocinho ali de abacate, você vai colher um pé de abacate que vai produzir de tempo em tempo, assim com outras árvores. Né? Algumas sementes te permitem colher mais rápido, outras sementes demoram um pouco mais para você colher os frutos. Então depende, amém? Mas o seu ato de honrar a Deus, primiciar, semear, ofertar, levantar um memorial ao Senhor, demonstra para você que a sua dependência não está nos recursos, a sua dependência está nele. Além de ser princípios. Amém? Quando você vê Deus, ele falando para você, filho, oferta, semeia, ele não é porque Deus ele quer algo dos seus recursos, mas é porque ele está dizendo para você, ei filho, isso aqui ainda te domina e precisa mudar dentro de você. Isso ainda é o teu Senhor. Eu não posso te confiar algo mais, porque se essa quantidade te domina, imagine se eu libero algo mais. Pensou nisso? E aí a Bíblia diz que Deus ele também te dá pão para alimento. Ou seja, Deus ele te dá aquilo que será seu mantimento. Deus ele não te dá apenas semente para você semear e ser um agricultor do reino, mas ele também te dá os mantimentos que você precisa. Ele te dá os recursos que você precisa. Olha só, hoje mais cedo, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso de tal recurso para algo, eu preciso abastecer a moto, preciso abastecer o carro. E eu não tinha esperança de receber, né, o recurso do combustível do trabalho hoje. Eu orei, coloquei diante do Senhor. E quando foi um determinado horário, um irmão mandou uma mensagem, né, mandou uma imagem, mandou uma mensagem. Eu demorei um pouco para responder porque eu estava fazendo as coisas do trabalho. E eu só vi depois. E aquele irmão, ele mandou uma oferta. E aquela oferta era exatamente o valor que eu recebo de combustível da empresa. Ou seja, eu falei, Deus, eu falei, Espírito Santo, eu preciso. Não sei como vai ser, mas está aqui. Eu confiei a Ele e os recursos chegaram. Amém? Confie nele. Mas você de fato tem que confiar, esquece. Descansa.
Amém? Quando você fica, não, vai acontecer, você fica gerando uma expectativa, isso é bom, claro que é gerar uma expectativa no mover do Espírito. Mas cuidado para não virar ansiedade. Ansiedade é ausência de fé. Ansiedade é ausência de descanso. Então, a terceira coisa que é inimiga da sua vida espiritual, do seu ministério, da sua identidade, você colocou aí nos comentários, se não colocou, coloca aí, é as necessidades financeiras. Ela pode te bloquear, como também pode te impulsionar a entrar em dimensões maiores. Amém? Eu quero ler com você, coloque aí, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O que você tem de necessidades hoje? A Bíblia diz que Deus ele suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia. Em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo. O que é necessidade para você hoje? Coloque diante dele e o Senhor suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Não seja escravo do dinheiro. Não seja escravo das finanças. Se você vê que isso te prende, querido, semeia. Mostra por recursos que você o domina e que não é ele que é o seu Senhor, mas o seu Senhor vai muito além dos recursos. Amém? Terceiro inimigo da sua vida com Deus, do seu chamado, do seu ministério, é algo que muita gente passa por isso. E é real e é bíblico. É a incompreensão da sua família acerca daquilo que Deus confiou a você. Você sabia disso? Nem sempre a sua família será que vai apoiar o seu ministério, a sua vida com Deus. Pastor, eu virei crente, virei cristão. Minha família parece que me trata diferente. Ou eu recebi um chamado de Deus, eu fui separado para o ministério, fui reconhecido para o ministério. Parece que minha família virou ao avesso. Por que isso acontece? Já parou para pensar nisso? Queridos, muitas das vezes, a sua família, a minha família, a nossa família, não consegue nos ver com os olhos espirituais. Não é todas, tá bom? Mas nem sempre elas conseguem ver como Jesus vê. Porque elas te conhecem, elas convivem com você, às vezes diariamente, pai, mãe, irmão. E eles falam, Deus usar isso daí? Eu conheço como ele é. Eu sei quem ele é. Aconteceu com Jesus, você não vai ficar ausente disso. Porque a nossa família, os nossos familiares, muitas vezes, até mesmo amigos, eles nos enxergam naturalmente. Deus vai usar, olha só, Jesus é filho de Deus? Não é ele o filho do carpinteiro? Esse Jesus tem certeza que é o filho de Deus? Ele ora e pessoas são curadas? Ele impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados? Ele dá ordem aos demônios? Jesus? Rapaz, eu cresci com Jesus. Ou seja, é tão natural a convivência com aquela pessoa que elas não conseguem contemplar que você pode ser usado por Deus. Que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus tem um plano, um chamado, que Deus tem coisas grandes para você. Então, muitas das vezes, isso entristece o nosso coração, nos trava, nos bloqueia,
O meu marido não acredita no meu chamado. A minha esposa não acredita no meu chamado. Meus pais, os meus irmãos. Isso muitas das vezes o diabo usa para te paralisar. Porque a gente sabe como é que é quando a família não acredita, não apoia, né, naquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Mas você não se guia por isso. Não deixe isso te abalar. Confie no Espírito Santo. Não é à toa que o próprio Jesus, quando foram falar para ele, ei, teus irmãos estão aí, a tua família. Ei, como é que é? Meus irmãos estão aqui. Minhas irmãs estão aqui. Aqueles que entendem o que eu carrego. Aqueles que entenderam o chamado de Deus. Aqueles que entenderam a sua identidade. Estão aqui junto comigo. Eles são meus irmãos. Eles estão ligados comigo. Amém? Olha só o que diz aqui, você que está com a sua Bíblia, também anote aí, Mateus capítulo de número 10. Obrigado, Jesus. Mateus 10, 36. Diz assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então não se preocupe, querido. Você não precisa rejeitá-los, ignorá-los, serem grossos com eles. Ore por eles, para que os olhos espirituais deles sejam abertos, para que a sensibilidade espiritual deles sejam aguçadas. Amém? Quantos não amam que esteja a sua família com ele buscando, intercedendo? Não é verdade? Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Eu creio nisso. A família é algo que Satanás tem atacado muito. Porque a mãe, ela traz o afeto, ela traz o amor. O pai é o que traz o destino sobre a vida do filho, da filha. O pai é que traz a firmeza, a proteção. E o diabo sabe que se ele tentar, se ele conseguir te usar um deles para te ferir, para te paralisar, você acaba retraindo, gerando muralhas dentro de você, fortalezas que bloqueiam você de se abrir para sua família. Mas independente se eles apoiam ou não, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Honre. Independente se eles acreditam ou não no seu chamado. Porque é uma promessa que vai prolongar seus dias na vida, na terra. Honre o seu pai e a sua mãe. Semeie na vida deles. Levante um memorial a Deus na vida deles. Honre. Mas meu pai não concorda. Querido, não importa. Honre. São princípios. Princípios abrem os olhos espirituais. Princípios quebram fortalezas. Princípio enche as taças de honra no céu. Existe a taça de desonra, mas também existe a taças de honra. Não devolva na mesma moeda, seja como Jesus. Amém? Glória a Deus. O último inimigo do seu chamado, da sua identidade, está lá em Tiago, capítulo de número 4. A Bíblia vai nos dar uma chave de como vencer esse inimigo em Tiago, capítulo 4, versículo 7. O último inimigo que eu quero compartilhar com você hoje, tem mais, logo a gente faz outra, são os ataques do diabo. São as setas malignas. São os dardos inflamáveis. Você percebeu que esses 4 inimigos, com a falta de conhecimento, de revelação, o diabo pode te manipular? Com as alianças erradas, o diabo pode te manipular, te derrubar, te enganar. Com os recursos, sua confiança nos recursos, o diabo pode te manipular, te desanimar.
te conduzir para caminhos errados e cada vez mais te afundar. No quarto inimigo, você percebe que o diabo também pode levantar pessoas da sua própria família para tentar te atacar, para tentar te derrubar. Você parou para perceber, para se atentar a isso? Mas o seu último inimigo, que envolve todos eles, são os ataques do diabo. O diabo, querido, ele faz de tudo para te atacar, principalmente quem tem chamado, quem tem vida com Deus, quem tem sensibilidade, quem ouve a voz do Espírito, quem está buscando caminhar com o Pai. O maior inimigo da sua vida espiritual é Satanás e seus demônios. Satanás sabe que contra Deus ele não consegue. Satanás sabe que contra Deus ele não vence. Então ele vai buscar atingir os filhos. Só que eu e você, nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Como homens e mulheres de autoridade. Que entende o Pai que tem, o Deus que serve. Que entende por quem ele foi comprado e lavado. Que entende quem está do lado dele 24 horas. Amém? Olha só o que diz a Bíblia. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele se afastará de vós. Algumas versões dizem: portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir. A Bíblia não está mandando você dar comando, repreendendo o diabo. Primeira coisa, eu entro em submissão. Eu me submeto àquilo que Deus tem, àquilo que Deus fala, àquilo que Deus conduz, àquilo que Deus requer de mim. Eu me submeto aos princípios do Pai. Quando eu entro nesse lugar de submissão, onde Ele me conduz, onde Ele é o meu Senhor, aí eu entro no segundo passo, que é resistir ao diabo. Como eu me submeto, como eu estou sendo fortalecido, eu vou criar dentro de mim as armaduras de Deus, a armadura de Deus, para resistir ao diabo, para não vacilar, para não fraquejar. E o diabo ele vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes forem preciso. Mas se você estiver posicionado, resistindo ao diabo, a Bíblia é clara em dizer: ele fugirá de vós. Queridos, o diabo só foge, de quem o resiste. Não é de quem fica, ei diabo, confrontando ele. É quem resiste. É quem não dá bola para ele. Fala, ei, eu sei onde eu tô. Eu sei que você não pode me tocar. Eu sei que eu não tenho aliança contigo. Eu sei em quem eu estou firmado. Quando você resiste ao diabo, ele foge de vós. Amém? Esses são os 5 inimigos do seu chamado, da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Repetindo, o primeiro inimigo é a ignorância, a falta de revelação. O segundo inimigo do seu chamado, da sua vida espiritual, são as alianças erradas que você faz. As alianças, queridos, essa parte de alianças, eu quero trazer para você um ensino sobre isso. Talvez vai uns 10 vídeos falando sobre aliança, desde a primeira aliança de Deus com o homem até a aliança que nós vivemos hoje. Eu quero gerar isso e chamar de, criar de fato como aliança de sangue. Você vai perceber que toda aliança envolve sangue. Pastor, mas eu fiz aliança com uma pessoa e não derramei sangue nele, não envolveu sangue não. Tem recurso? Tem obediência? Tem submissão? Envolve sangue. Sangue é vida. Se você se submete a alguém, você está submetendo a sua vida, envolvendo a sua vida. Então é uma aliança. Existem níveis de alianças. Existem intensidades de alianças. Então,
Segundo inimigo do seu chamado são as alianças erradas, as parcerias erradas. Terceira coisa, as necessidades financeiras, as prisões financeiras. Tem muita gente que não avança porque está preso financeiramente. Tem muita gente que fez muito voto com Deus e não cumpriu, ou com pessoas. Você sabia que votos geram expectativas dentro de pessoas quando você faz com ela? E a partir do momento que você faz o voto, você gerou uma expectativa. Você precisa cumprir isso. Não seja tolo, cumpra. Amém? Segunda coisa, a incompreensão da sua família. Às vezes você não tem o apoio dela. Pelo contrário, parece que ela se levanta para te detonar. E o último inimigo são os ataques do diabo, que podem ser de diversas formas, diversas maneiras. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, com essa palavra. Se não compartilhou, compartilhe. Curta, envie para alguém. Eu creio que isso é a resposta de Deus para a vida de alguém. E eu quero que Deus ele te use como canal. Se ela abençoa a sua vida, então tem pessoas que querem e precisam ser abençoadas também. Não esconda a palavra. Seja um semeador da verdade. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração, você que pode. Quero orar para que o Senhor te revista, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor traga sensibilidade a você, para que você possa ser totalmente conduzido pelo Espírito. Amém? Em todas as áreas da sua vida, do seu chamado. Querido amigo Jonathan Lobo, Deus te abençoe, varão. Você foi resposta de Deus hoje, viu? Aleluia. Dani, seja muito bem-vinda. Simone, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Éder, Deus te abençoe. Vanderlei, Deus te abençoe. Olha só, Josué capítulo 9, os gibeonitas, exatamente, enganaram Josué e fizeram uma aliança que ele não consultou ao Senhor. É verdade. Obrigado, Vanderlei. Afonso, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Os comentários vão chegando agora. Estou conseguindo ver por outro celular aqui da minha esposa. Mas vamos estar orando agora. Feche seus olhos. Ou coloque a mão no seu coração. Se você está dirigindo, pelo amor de Deus, não feche os olhos não, viu? Costa o carro aí ou se conecta. Você não pode fechar os seus olhos, não fecha não. Porque depois vai falar, o pastor mandou fechar os olhos aí, é culpa dele. Pelo amor de Deus, você já sabe. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças pela sua doce e preciosa presença. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos conduz à verdade. Obrigado, Pai, pela tua autoridade confiada a nós através de Cristo Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, para que a unção do teu Espírito traga a revelação que os teus filhos precisam. Leve-os a um lugar de revelação, de sensibilidade à voz do Espírito Santo. Que eles sejam conduzidos pela tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Que eles sejam revestidos da tua armadura. A couraça, o cinturão, o capacete, o escudo, as sandálias, a espada. Pai, que eles sejam revestidos da planta dos pés à ponta da cabeça. Que as suas armaduras sejam revestidas, Pai, com fogo. Que não haja brechas, rachaduras, buracos, mas que elas sejam impenetráveis. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a cada dia. Que os seus sentidos espirituais possam estar aguçados, Pai. Que eles possam compreender como eles devem se mover. Pai, aqueles que estão buscando alianças ou uma aliança, Pai, conduz os teus filhos.
Traz a eles a paz do teu Espírito acerca de alianças. Conduza eles a alianças, Pai, que de fato vão ajudá-los a amadurecer, a se desenvolver, a avançar. E traz ao espírito deles, Pai, alianças que precisam ser desfeitas, quebradas, que parecem ser boas, mas não são. Alianças que parecem que estão conduzindo eles a uma vida mais intensa em Ti, não estão. Não deixa, Pai, o Teu povo ser enganado. Não deixa que Satanás e seus demônios enganem o Seu povo, Pai. No precioso nome de Jesus, que a unção os ensine todas as coisas. Que a unção testifique todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dar um breve aviso, já que nós estamos vinculados a 2 páginas. Queridos, esse final de semana nós vamos estar em Senador Canedo, próximo de Goiânia. Nós vamos estar ministrando no sábado e no domingo. Ivanil, seja muito bem-vindo. Ivanilda, né? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Esse final de semana, dia 16 e 17, nós vamos estar em Senador Canedo, ministrando o seminário de unção profética e cura. Será amanhã à noite e de manhã, e no domingo à noite nós estaremos ministrando um culto poderoso, cheio da unção do Espírito. Então eu quero convidar você que é da região, você que mora perto ou conhece alguém que mora perto, convida aí. Mais informações você pode nos chamar no privado, tá bom? Tem também aí na nossa página o banner, você pode fazer inscrição por aquele contato. Tá? Vai ser um tempo precioso, um tempo de avanço, de destravamento, tempo de unção. Nós vamos sair lá no sábado, vamos sair direto do trabalho para lá. Vai ser um tempo bate e volta, mas, querido, nós queremos em dias extraordinários. Bom, Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe, comenta, curta. Se você também não é inscrito no nosso canal, joga lá no YouTube, Caio Aleph Oficial, Pastor Caio Aleph Oficial. Se inscreva, compartilhe, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Você que deseja honrar ao Senhor, semear, basta você nos mandar uma mensagem, a gente manda o Pix, tanto o ministério, tá? Do ministério, para que você possa estar semeando aí, sendo usado por Deus, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, sucesso, avance, rompa. Já aprendeu aí quais são os 5 inimigos da sua vida espiritual, do seu ministério? Então, pelo amor de Deus, não cede para eles não. Avança, caminha, prospere, cresça. Encha-se do Espírito Santo e da revelação do Espírito. Seja guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas. E você será mais do que vencedor. Melhor, você já é. Então manifeste essa realidade, tá bom? Beijo no seu coração. Fica na paz. Até a próxima. Sucesso!